Continuando agora então a nossa entrevista com Rafael Miranda. O segundo bloco é um bloco de perguntas dirigidas, mas continuaremos aqui com mais duas perguntas genéricas, até para deixar o senhor mais à vontade e para sanar algumas dúvidas que com certeza a população cachoeirense tem. Rafael, janeiro de 2021, você foi eleito novamente para a Prefeitura de Cachoeiras. Quais seriam as suas prioridades? Prioridade número 1, que já tem que começar na transição, não é nem em janeiro, na transição, é se aprofundar, debruçar sobre as contas públicas e a gente fazer gestão. Porque eu não acredito em empresa nenhuma, e a Prefeitura é uma empresa pública que tem que dar resultado. O resultado de uma Prefeitura é o resultado social, o resultado de uma saúde de qualidade, de uma educação de qualidade, enfim. Então eu entendo que a gestão tem que prevalecer. Temos que já, em sendo eleito 15 de novembro, no dia seguinte, já começar a trabalhar em cima dos números, do nosso orçamento, para a gente saber qual a melhor forma de fazer. Eu já fui prefeito, eu sei como fazer, eu já demonstrei que é possível a gente adequar o orçamento em cima de uma realidade nossa. Então, acho que a nossa prioridade tem que ser já na transição. Para quando chegar assim, em 1º de janeiro, a gente já saber o que temos que fazer. Aí é claro que você não pode abrir mão de priorizar a saúde, a educação, né? A nossa agricultura, que é um expoente, é uma força econômica nossa. Temos que cuidar da nossa cidade. A nossa cidade está mal cuidada. Temos que cuidar com limpeza, para iluminação pública e o que a gente entende como mais importante. Uma prefeitura é feita sobretudo por pessoas. A prefeitura é uma empresa que depende mais do seu material humano. Não é uma empresa que você consegue mecanizar. Precisamos fazer gestão de pessoas. O prefeito tem que ser o líder, ele tem que liderar os recursos humanos. Ele tem que trazer o servidor com ele. Ele tem que motivar o servidor para que a população receba os serviços públicos com o servidor bem remunerado, com seu salário em dia, com a sua vida organizada. Por isso, nós estamos já trabalhando. Uma das primeiras coisas que iremos fazer, se nós sairmos vitoriosos no dia 15, é já definir o calendário de pagamento para 2021. Já definiu o calendário para quê? Para que o nosso servidor organize a sua vida, comece a se planejar, porque hoje a vida deles está de pernas para o ar. Então, a missão número 1 é cuidar da nossa gente, cuidar do nosso servidor, que é a melhor ferramenta que um prefeito pode ter. É o servidor do seu lado, motivado e bem remunerado. Rafael, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque nesse ano, com a questão da pandemia, há uma alteração bem importante no calendário. A gente sai da eleição com um período muito curto até a entrada do novo mandato. Do dia 15 de novembro até o ano de 2021, a gente tem pouco mais de 45 dias, contando festas e tudo mais. Uma pergunta que eu queria fazer, antes da gente entrar nas perguntas mais dirigidas por tópico, é a seguinte: como que você avalia as últimas gestões do município? Você saiu da prefeitura em 2012, desde então se passaram 8 anos. Como é que você avalia essa gestão e como que isso pode afetar o próximo mandato? A gestão de 13, 14, 15 e 16, eu achei uma gestão muito acomodada, uma gestão muito lenta, muito sem responder às nossas reais necessidades. Nós deixamos em 2012 um calendário importante de obras. Cito aqui a despoluição do Rio Macacu, que vinha todo vapor, a gente já para implementar, isso se perdeu com o tempo. O comodismo, acho que até muita falta de empenho do executivo naquela época, trouxe alguns prejuízos incalculáveis. Eu gosto sempre de citar a despoluição do Rio Macacu, porque a despoluição do Rio Macacu é imperdoável que o gestor seguinte tenha feito o que fez com esse projeto. Macacu é o nosso sobrenome, Rio Macacu, Cachoeiras de Macacu. Então o nosso sobrenome tinha que ter sido tratado com mais respeito, o nosso rio com mais respeito.
quantas riquezas esse projeto poderia ter trazido na sua implantação durante o projeto e depois do projeto. Vocês imaginem bem, nós temos diversos restaurantes, bares, que ficam muito próximos ao rio. E você ter o turista ali, o nosso visitante, podendo sair e dar um mergulho aqui no rio, aqui no Saçuí. Isso foi uma negligência que, no meu entendimento, foi um erro imperdoável da gestão que me sucedeu. Então eu vejo uma gestão, essa que me sucedeu, uma gestão preguiçosa, acomodada e muito sem querer mais. Acho que a gestão, o prefeito, o seu secretariado, eles têm que querer que o município seja visto como um município digno, um município vibrante, até para sermos copiados, né, por municípios vizinhos, né? Eu me lembro muito bem que eu, junto com a minha equipe, nós fomos dar uma palestra em Brasília para mais de 2.000 prefeituras de como captar dinheiro em Brasília. Recursos públicos, a fundo perdido. Muita coisa boa foi perdida na gestão que me sucedeu. Outro erro que eu não aceito, eu não posso aceitar como cidadão e como médico veterinário, a perda da Fiocruz. Como uma gestão expulsa a Fiocruz do nosso município com um telefonema. A Fiocruz que estava aqui, implantada em Cachoeira de Macacu, recebendo curso de mestrado, pessoas vindo do Brasil inteiro para passar aqui uma semana a cada 2 meses, recebendo aula em Cachoeira de Macacu, de uma das fundações de saúde mais importantes do mundo. Então eu não posso concordar com essa gestão. Acho que essa gestão fez muito mal para a nossa gente, muito mal. E tem uma situação que é lamentável, que é a desestruturação do Instituto de Aposentadoria de nossos servidores, o IAPCM. O que fizeram com o IAPCM é lamentável. Até diária para servidor acamado foi paga com o recurso do IAPCM. Então, eu acho que faltou respeito ao cidadão, respeito ao dinheiro público e respeito a projetos que deveriam continuar. Mas, porque esses projetos levavam o nome do Rafael Miranda, tinham que ser cortados. E quem pagou esse preço não foi o Rafael Miranda sozinho, foi o nosso município. Nós perdemos, e perdemos feio. Quanto à atual gestão, ela é decepcionante, porque ela trazia na sua candidatura, então candidato, uma ideia de fazer uma política participativa, um governo que ouvisse mais as pessoas, e nós fomos movidos por uma esperança que não se concretizou em momento nenhum. Então ela foi foi uma frustração muito grande. Então é lamentável que, passado praticamente 8 anos, né, que vamos completar agora em dezembro de 20, a gente perceber claramente que nós entramos num declínio total, declínio de limpeza pública, declínio em projetos, não se buscou, você não vê mais nenhum bairro recebendo investimento nenhum. São 8 anos, minha gente, 8 anos que a gente percebe que parece que nós estamos aqui jogados e nós não podemos aceitar isso. Então, essa é a minha percepção. 8 anos que precisam ser recuperados. Ok. Agora então, Rafael, a gente vai entrar nos assuntos mais específicos. Vamos começar então por economia, que a gente percebe que é uma área, né, que o senhor gosta muito de falar. No plano de governo do senhor, o senhor cita muito o desenvolvimento econômico do município, só que de uma forma um pouco genérica. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais e quais são os entraves para que ainda não tenha acontecido esse desenvolvimento econômico, a gente comparando, né, a nossa cidade com cidades vizinhas. A economia ela é dinâmica. A economia, hoje, o mundo é globalizado. Cachoeira de Macacu não está fora do mundo, ela pertence ao mundo. Então, ela é dinâmica, por isso que no nosso plano você pode ter percebido, mas de acordo, você se baseando nas políticas econômicas do mundo e do Brasil. O Brasil é um país que ainda não tem uma economia estável. A gente vive sempre
alterando o comportamento econômico. Mas eu entendo o trabalho que a gente pensa fortemente é o turismo. Eu penso que o turismo pode fazer a nossa revolução, uma revolução econômica em Cachoeira de Macacu. Eu comecei isso lá em 2009, organizando os nossos pontos turísticos, os balneários. É um trabalho lento, é um trabalho que requer, inclusive, cultura das pessoas que moram nos lugares. Por exemplo, o Valério. O Valério é um bairro belíssimo, é um ponto turístico procurado por muita gente. Fácil acesso, né? Fácil acesso. Só que eu entendo que a gente precisa tratar esses lugares primeiro com respeito ao morador. Você não pode pensar no turismo se você não pensa primeiro na segurança, na qualidade de vida do morador desses bairros, que nos finais de semana, em janeiro, em fevereiro, no período mais quente do ano, eles ficam com muita gente, eles são muito acessados por turistas, inclusive acessados por nós mesmos. Eu mesmo sou um frequentador da Boa Vista, eu tomo banho de guia na Boa Vista, adoro. Então, só que a gente precisa organizar esse setor. Então, eu entendo que a prefeitura, fazendo a sua parte, cumprindo a sua obrigação com o servidor público, pagando o salário rigorosamente em dia, a gente motivando os empresários, porque uma coisa fala com outra. Como é que você pode imaginar que o dono de uma loja não dependa do salário em dia da nossa prefeitura? Isso não tem como você desconectar uma coisa da outra. A prefeitura é uma fonte provedora de riquezas da nossa economia. Se a gente alia isso a um projeto forte, que o empresário se sinta motivado, e a gente traz o turista para cá, o turismo é dinheiro na veia. Todo mundo que viaja gasta, vem para gastar. Você movimenta hotéis, pousadas, restaurantes, você movimenta toda uma cadeia do turismo. Então, eu estou muito motivado. Eu acho que essa pandemia fez com que o cachoeirense visse o que ele ainda não tinha percebido. Sim. Do nosso potencial turístico. Eu acho que é a hora da gente tratar do turismo com profissionalismo, tratar do turismo como um segmento que pode fazer a diferença, pode ser a nossa grande virada. Rafael, eu achei bem interessante você falar de economia, falar de turismo, a gente acabou entrando na questão do funcionalismo público. Eu estava analisando o seu projeto de governo, o projeto de governo de Rafael, assim como de todos os outros candidatos, está disponível na internet, e o projeto tem 12 páginas, e logo no começo ele cita uma série de dados do IBGE a respeito da economia de Cachoeiros. E num desses dados vem citando que a administração pública da cidade tem cerca de 43% da nossa renda. Isso é muito importante, tem tudo a ver com o que você está falando. E aí eu entro numa pergunta mais direta, a respeito dos salários dos profissionais do município, educação, saúde, porque isso é a engrenagem de motivação da nossa economia. Há alguma previsão de podermos ajustar esses salários? Eu quando fui prefeito, eu recuperei uma defasagem de salário da educação reclamada pela própria categoria, com a fonte do DIEESE, que apontava em 20 anos uma defasagem em torno de 46%. Nós recuperamos em 4 anos essa defasagem, tiramos esse passivo que a educação tinha, fizemos um novo plano de cargos e salários da categoria, fizemos concurso público que há décadas não havia. Então eu entendo que o servidor motivado, o servidor valorizado, eu já disse aqui antes e eu vou reafirmar, uma prefeitura se faz sobretudo por pessoas. A educação se faz com professores, se faz com pessoas. A saúde se faz com médicos, com enfermeiros, com técnicos de enfermagem. A agricultura se faz com agricultores. Então, tudo depende muito de pessoas. E eu não consigo entender e compreender como que você pode se comprometer a entregar um serviço de qualidade
decente, que atenda a população, se você não valoriza a sua maior ferramenta, o seu maior patrimônio, que é o servidor público. Tudo bem, Rafael. Continuando aqui com essa informação do Ronald, eu vou abrir aspas aqui no seu plano de governo. O setor da administração pública da cidade concentra quase metade deste montante, que é um montante de quase 1 bilhão, que é o PIB da cidade, que são 43%. Né? O senhor acha que existe um cabide de emprego na Prefeitura de Cachoeiro de Macacu? O senhor pensa em diminuir a máquina pública? Eu não vou ser leviano para tratar isso como um cabide de emprego. Eu acho que precisa primeiro você conhecer. Eu não gosto de falar de coisas que eu não conheço. Sim. Eu percebo que a gente precisa fazer ajustes. É óbvio que isso é necessário, porque eu, quando fui prefeito, eu saí do governo com secretarias vagas. Então, eu não estou dizendo, eu já fiz. Eu acumulei, algumas secretarias eram acumuladas por outros secretários. Eu deixei alguns cargos, eu entreguei o governo, eu saí em dezembro de 2012 com vários cargos vagos, porque não via necessidade de ocupar aqueles cargos naquele momento. Porque penso que você tem que trabalhar ajustado. Qualquer setor, qualquer segmento de qualquer empresa, ela tem que ser ajustada, nem mais nem menos, o necessário. Vamos trabalhar com o necessário. A gente sabe que a saúde, por exemplo, era muito regulada pelo sistema, né? Você tem todo um... Então você não pode também querer escravizar o funcionário da saúde em nome de uma economia, porque aí não é justo. Se você tem um hospital que tecnicamente diz que precisa de tantos enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliar, enfim, pessoal de farmácia, naquela per capita por leito, você não pode trabalhar com menos, porque você está sacrificando o servidor e numa área da saúde, que o profissional tem que estar concentrado. E todos nós sabemos que o cansaço, a sobrecarga de trabalho, tira a concentração. Então, é uma coisa, a gente precisa sempre saber o seguinte: em que setor mexer, como mexer, aonde, porque pode estar havendo uma incoerência. Alguns setores administrativos com muita gente e alguns setores técnicos falhos. Então a gente precisa fazer um diagnóstico preciso, com calma. Porque a transição é para isso. A transição, ela foi criada para que o candidato vencedor naquelas eleições, ele trabalhe. É um período de trabalho. Conforme já foi dito aqui, esse período de trabalho ele diminuiu. Então você vai ter que ter muita gente com experiência, gente com conhecimento de serviço público, de prefeitura, para que esse trabalho seja mais rápido, seja mais eficiente, que a gente encontre logo esse equilíbrio entre o que está certo e o que está errado. Rafael, eu vou trabalhar com termos mais técnicos da sua campanha agora. Na parte de economia, você cita a ampliação de uma rede de suprimentos e a criação de um distrito industrial. A minha pergunta é bem simples e direta. Como que se daria essa ampliação da rede de suprimentos e onde ficaria essa rede industrial? Esse distrito industrial, desculpa. Eu vou começar por uma coisa muito simples. Primeiro, nós precisamos, nesses 8 anos que eu saí, evidentemente, que algumas empresas chegaram e outras saíram, né? A gente precisa primeiro saber o que temos, fazer um censo e saber o que temos. Quantas indústrias de água mineral temos, quantas agroindústrias temos, porque o nosso município é agrícola e temos muito, para a gente poder entender o que está vindo para cá naturalmente. E o Estado tem um órgão chamado CODIM, que é um órgão técnico para isso, que vai nos ajudar muito, porque não adianta, hoje, o mundo está muito tecnificado, e a gente tem que acompanhar. Não adianta você ficar aqui no achismo, achando que, será que talvez uma empresa X possa vir para cá? Existe a CODIM. A CODIM detém esse conhecimento de Brasil, esse conhecimento de mundo. E ela está aqui, ela está no nosso estado. Então a gente precisa trabalhar fortemente com a CODIM para a gente entender que tipo de empresa Cachoeira de Macacu pode atrair. E não sair
vai por aí como um aventureiro achando que vai trazer uma empresa para cá. A gente precisa saber qual o perfil das empresas que possam vir para cá. E lembrando que nós temos um patrimônio ambiental que nós temos que preservar. Então não adianta também querer trazer qualquer empresa para cá. Tem que ser uma empresa que venha com harmonia, que se harmonize com a beleza natural e com a riqueza que nós temos. Senão, eu vou ser incoerente aqui. Eu falo de explorar, no bom sentido, o turismo, as belezas naturais, e em contrapartida eu venho falando que vou trazer uma empresa que vai destruir esse patrimônio. Então, a gente precisa usar os órgãos que já existem, são órgãos com muito avanço, com muita experiência nesse assunto, para a gente atrair para cá. E hoje existem as PPPs, certo? Que estão aí e foram muito simplificadas. Antes, quando assim que saiu a lei das PPPs, a lei era um arcabouço de lei muito difícil de você compreender. Mas isso mudou. A legislação está mais acessível, ela está mais fácil. E se outros fizeram, por que a gente não pode fazer? Então, eu acho que através dessas PPPs, a gente pode ter muito avanço. Então, é tratar esse assunto com o profissionalismo que está aqui no nosso plano de governo, sem ficar iludindo a população. Você não traz uma empresa para aquilo estalar de dedos. Você tem que primeiro saber quais são as empresas que estão querendo vir para o Brasil, as que estão querendo vir para o estado do Rio de Janeiro e aquelas que têm o nosso interesse. O nosso interesse é o interesse deles. Mas para isso, nós temos o estado do Rio de Janeiro um órgão respeitadíssimo, que é a CODIM. A gente precisa trabalhar muito com a Firjan, com o Sistema S, porque ele já tem esse know-how. Então, não é inteligente você ficar querendo trabalhar com amadorismo num assunto desse, já que na última década houve um avanço extraordinário nesse campo, de você não precisar ficar como estivesse procurando nada no meio do nada. Tá bom, continuando então aqui no campo da economia, o senhor falou sobre os aliados internos do senhor. O que eu gostaria de saber o senhor tem aliados externos a Cachoeiras de Macacu, tanto na rede privada, para de repente trazer alguma indústria para Cachoeiras de Macacu, mesmo que seja uma pequena, como no ramo público, em Brasília, para trazer capital para a nossa cidade? Eu tenho assim, a honra, né, e o que me deu muito prazer, eu fui o prefeito que mais trouxe recursos de fora para Cachoeiras de Macacu. Isso aí é números, eu estou aqui falando sobre números, basta se alguém não concordar com o que eu estou falando, que é natural, faz parte, mas é só olhar os números. Nós trouxemos de dinheiro de fora do nosso município, muitos desses recursos a fundo perdido, sem contrapartida nenhuma, para que o nosso município pudesse ter mais investimentos em infraestrutura urbana, em saneamento básico, em equipamentos. Então, esse relacionamento fora de Cachoeiras de Macacu é fundamental. Você precisa ter. Não adianta você ficar só porque o momento político do nosso estado e do país ele é muito, vamos dizer assim, está muito extremista, muito polarizado. Eu penso que o prefeito de Cachoeiras de Macacu não pode entrar nessa polarização, porque nós dependemos muito, mas muito, desses recursos que vêm de Brasília, do estado do Rio. Então, a minha ideia enquanto prefeito, se vencermos as eleições, é de tratar de termos uma boa relação, uma relação institucional com os diversos ministérios, com as diversas secretarias de Estado, e na iniciativa privada é você criar uma relação. Ontem mesmo eu fui numa água mineral, vou aqui evitar de falar o nome, porque não tem autorização do proprietário, e fiquei muito feliz quando ouvi ele dizendo que foi na minha gestão que ele conseguiu implantar essa água mineral que hoje está lá gerando emprego, porque nós fomos um facilitador, foi a palavra do empresário. A prefeitura, na época do Rafael Miranda, foi uma facilitadora
para que nós hoje estamos aqui gerando essa quantidade de empregos numa região carente de empregos, porque nós facilitamos. Então, a prefeitura tem que trabalhar com a iniciativa privada como facilitadora e não deixar que isso se misture, porque o grande erro é quando você mistura o público com o privado. Cada um sabendo o que tem que fazer, das suas obrigações, e não deixar que isso se misture e vire uma relação promíscua e que possa ensejar em pensamentos menores. Tem que tratar a coisa com seriedade, o setor privado é importante, a prefeitura é importante, mas cada um tem a sua obrigação e as suas atribuições bem separadas, bem distintas, porém precisam se falar. Vamos seguir aqui para o nosso próximo tópico, que é um tópico que a gente já citou, que é a questão do meio ambiente, certo? Você chegou a citar a respeito do calendário de despoluição do Rio Macacu. Eu vou para uma pergunta bem simples e direta. Quanto tempo você acha que você conseguiria reativar esse calendário de despoluição do Rio Macacu? Esse é um projeto que estava bem adiantado no final de 2012 e que, pelo que a gente já tem de informação, houve um retrocesso importante, um retrocesso preocupante. A gente, ao assumir a prefeitura, já na transição, porque a lei permite que o prefeito eleito ele já faça algumas ações. A lei permite, porque você, como prefeito eleito, é possível que você já comece a fazer as gestões que possam impactar na sua gestão efetivamente. Então, a gente precisa saber, porque o projeto de despoluição do Rio Macacu foi um projeto conquistado pelos nossos técnicos da prefeitura, sob a minha liderança, e com os técnicos do Ministério das Cidades. Olha o quão isso é sensacional. Nesse projeto não tinha interferência política. Foi um projeto que nasceu na prefeitura, na minha gestão, de um sonho meu de infância, de muitos cachoeirenses. Desenvolvemos um projeto, fomos ao Ministério das Cidades na época, que hoje já não mais existe, e conseguimos o recurso tratando o assunto tecnicamente. Esse projeto nos levou a sermos um município exemplo. Então, a gente precisa, primeiro, saber o status desse projeto. Como é que ele está em Brasília, né? Como é que ele está sendo visto hoje pela área técnica, né? Então, isso é saneamento básico, gente. A despoluição do Rio Macacu nada mais é do que um grande saneamento básico. E nós hoje que já estamos sempre ali na liderança do ICMS Verde, o dia que Cachoeira de Macacu fizer o saneamento básico, ninguém mais tira da gente. Ninguém. Nós vamos nos eternizarmos sempre nessa liderança, e esse recurso que é tão importante para a gente vai continuar. A gente vai poder planejar esse recurso com mais segurança. Porque o município faz uma ação, pontou um pouco mais, passa a gente. Nós fazemos e fica aquele vai e volta. O dia que Cachoeira de Macacu fizer saneamento básico, acabou. Porque nós temos a beleza natural que temos, já garante para a gente uma pontuação importante. E várias ações que fizeram, né? Tem outros prefeitos, outros, enfim, já tiveram ações importantes também que a gente precisa, no caso, manter e agradecer a quem fez. Continuando então o assunto, já que o senhor tocou do ICMS Verde, foi publicado agora em agosto desse ano pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, o índice final de conservação ambiental. Cachoeiras passou a liderança, né, seguida por Rio Claro e Silva Jardim. Porém, um dado, Cachoeiras está zerado, que é o índice relativo à remediação dos vazadouros, que nada mais é, para o pessoal que está de casa que não sabe, o caminho do lixo da nossa casa até o lixão que Cachoeira de Macacu utiliza. Ou seja, não que não haja nenhuma empresa de reciclagem, mas para o índice a gente está zerado. Não sabe se é um erro administrativo, se o senhor tem algum plano para esse lixo nesse meio tempo? Isso é um assunto que me motiva muito, né?
eu encerrei a atividade do lixão de Japuíba. Encerrei. Uma marca triste para Japuíba. Japuíba era o lixão de Cachoeira de Macacu. Isso por décadas. Primeiro foi no Morro do Céu, depois foram jogando para cá, jogando para lá, e finalmente jogaram lá para Japuíba, né? A nossa primeira sede, né, ficava marcada com uma situação deprimente, de qualquer ponto de vista, né? Então nós encerramos com aquele lixão. O problema é que depois de lá não houve a remediação do próprio lixão, que precisa ser feito, e o trabalho de reciclagem dos catadores, que você aproveitar, precisa ser tratado com profissionalismo. Só que eu entendo que a gestão é como você construir uma casa. Como você fala, como você trata de um assunto tão importante se você tem um lixão dentro do seu município, trazendo mazelas, doenças, não só para as pessoas, mas para também animais. Zoonoses. Nós hoje temos um índice de esporotricose altíssimo no município de Cachoeira de Macacu. É uma zoonose, é um fungo, principalmente que o gato, o felino, de um modo geral, isso hoje está endêmico. Nosso município está com a esporotricose espalhada por aí. Eu não tenho a menor dúvida de quando Japuíba, toda vez que é feito o censo da esporotricose, Japuíba está sempre liderando. Por quê? Porque lá tinha um lixão. E a esporotricose é um fungo que ele é conhecido como a doença do jardineiro. Ele vive na matéria orgânica. Então é evidente que aquele lixão deixou marca. E depois não fizeram mais nada, está lá. Eu passei esses dias lá, já estão começando a fazer do lixão um lugar para se jogar coisas. Restos, sobra de obra. Esse dia eu passei lá, tinha, lamentavelmente, o cadáver de uma égua jogada lá. Então a gente precisa, não é só, eu acabei. Depois que eu saí, não fizeram mais nada. Aquele espaço tem que ser preservado, tem que ser cuidado, porque tem um passivo ambiental ali. E aquele passivo ambiental tem que ser cuidado tecnicamente. Então a gente precisa continuar a trabalhar nesse sentido de fazer. Porque ficar falando o que vai fazer, muita gente fala. Agora, eu tenho a tranquilidade de dizer que nós encerramos com o lixão de Japuíba e precisamos agora, passados esses 8 anos, a gente conversar com as pessoas. O que evoluiu? Aonde está dando certo? Porque copiar não é vergonha. Copiar é inteligência. Você ganha tempo. Tem muitas cidades aí pelo Brasil afora que estão fazendo isso muito bem. Muito bem. E a gente precisa copiar essas cidades, para a gente fazer bem feito também. Rafael, além da remediação de vazador e da despoluição do Rio Macacu, o senhor tem mais algum plano para manter Cachoeiras na liderança do ICMS Verde? Sim, nós temos uma experiência muito positiva. Tem vários projetos que podem não só colocar a gente mais na frente ainda, mas pode consolidar e aumentar a nossa arrecadação. Nós temos nascentes, né? Nós temos que fazer um projeto de recuperação de nascentes. Esse é um projeto que é barato, é um projeto que hoje vem se provando extremamente eficiente. Nós temos aqui mesmo, aqui em cima da gente, a famosa biquinha da usina, né? Que esses dias eu passei ali, a minha infância foi toda aqui nessa região, ali descia a água com bastante velocidade, uma água limpa. Hoje está ali uma placa, água imprópria para o consumo, é um aviso, e até parabéns para quem colocou lá, pelo menos uma pessoa não está tomando uma água achando que é uma água limpa, uma boa iniciativa, parabéns para quem tomou, mas é possível recuperar essas nascentes, né? A gente tem muita mata ciliar a ser recuperada, nós temos muita coisa para fazer. O agricultor tem a possibilidade de investir na agrofloresta, onde ele pode tirar recursos dessa floresta para a sobrevivência dele. É o PSA, né? Existe recurso para isso, existe incentivo para isso. Então, tem muita coisa para fazer, mas eu queria, assim, focar mais na recuperação das nascentes. Por quê? Nós temos um título de paraíso das águas, né? Das águas cristalinas, né? Então, não existe, eu não vejo uma correlação melhor
do que a gente, no caso, conversar com esses proprietários, né, que detêm essas nascentes, que muitas delas estão em áreas particulares, para a gente fazer um trabalho ali e ele, inclusive, ter uma compensação por isso. Está na legislação, está na lei. Então a gente precisa usar da legislação ambiental a nosso favor, inclusive para remunerar aquelas pessoas que estão cuidando do nosso ambiente em nosso favor. Então tem muita coisa para ser feita, muita coisa boa. Rafael, eu queria entrar agora num assunto que para mim é prioridade, porque eu sou professor da rede pública, e é um dos assuntos prioritários no município hoje, até por conta da demanda de funcionários que tem no município, que é a questão da educação, certo? E para começar no tópico da educação, eu queria tratar a respeito do Fundo Municipal de Educação, que é uma demanda que é de interesse da categoria e que no seu projeto de governo você fala em fortalecer o Fundo Municipal de Educação. Como fortalecer? Quem seria responsável por esse Fundo Municipal de Educação, já que há até uma discussão de que do atual governo, como ele foi gerido esse Fundo Municipal? Eu vejo o Fundo Municipal como um avanço extraordinário. Acho que o fundo não pode voltar, a gente não pode retroceder. A gente precisa... eu não vou fazer o que fizeram com a nossa população, porque foi Rafael que fez, então acaba que a população que paga esse preço, né? Isso não é justo. O fundo, nosso Fundo Municipal de Educação, foi um avanço inegável. Só que ele precisa ser aprimorado, porque ele é jovem, ele é novo. E tudo que é jovem e novo precisa de aprimoramento. Precisa ser constantemente desenvolvido e aprimorado. Então, agora, essa questão de quem vai gerir, eu penso que a gente precisa primeiro ganhar uma eleição e depois escalar os melhores. Os melhores para cada área. E como nós temos um compromisso no nosso grupo político, que nós não vamos fatiar a nossa prefeitura se nós sairmos vencedores, nós não vamos fatiar a prefeitura agora, já dizendo quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. Isso aí, para mim, é de péssimo gosto. Eu acho que isso aí é você usar das secretarias, dos fundos, uma ferramenta para cooptar voto. Isso é feio. Nós temos aqui, primeiro, ganhar uma eleição. E eu garanto para vocês, no nosso grupo de pessoas que estão nos ajudando, no nosso time, tem gente muito qualificada. É só olhar quem anda com a gente, vocês vão ver que ali a gente pode escalar um timaço para cuidar de qualquer coisa, inclusive do Fundo Municipal de Educação, que eu volto a afirmar aqui, é um avanço que nós tivemos e que nós não podemos retroceder. Nós temos que continuar com ele, aprimorando e melhorando cada vez mais, para ele ser uma ferramenta cada vez mais e melhor de fomento da nossa educação. Sim. No plano de governo do senhor, o senhor fala sobre foco no primeiro emprego e também fala sobre a fomentação de escolas técnicas. O senhor acha que é execuível reinserir as grandes escolas técnicas no município nos próximos 4 anos? Eu acho que nós precisamos primeiro conversar de quem entende do assunto, né? Quem entende do assunto. O Sistema S tem um know-how para isso espetacular. Porém, a gente precisa entender que nós já temos, conforme já disse aqui, nós já temos várias indústrias. É porque elas ficam muito separadas e a gente às vezes não consegue visualizar. Exemplo, nós temos aqui uma agroindústria chamada Fumel, que exporta doce já para a China. Fica ali no 23, ou melhor, fica ali no quilômetro 19,5. Gera empregos, muitos empregos para as mulheres, porque as mulheres são mais habilidosas no trato de cuidar daquelas embalagens. Olha o quanto isso é importante. Então, a gente precisa primeiro, já falei aqui, a gente precisa entender o que já temos. Por quê? Nós temos que perguntar a essas pessoas, o RH dessas empresas, o que elas estão precisando, que profissional vocês precisam. E a gente qualificar primeiro para o que temos. Eu tenho visitado algumas empresas e que a gente se depara lá com pessoas vindo de fora para trabalhar aqui. Sim. Nada contra as pessoas de fora vindo trabalhar aqui, mas a favor do meu povo, da minha gente. Eu acho que nós temos que qualificar
primeiro em cima do que temos, né? Para que o cachoeirense e a cachoeirense possa trabalhar próximo de casa. E isso é possível fazer, é fácil de fazer. A gente tem a maior cervejaria do mundo, está aqui em Cachoeira de Macacu, a cervejaria Macacu, da Ambev, uma gigante mundial. A gente precisa abrir um diálogo institucional com a Ambev, não um diálogo menor, de lá para a Ambev querer negociar coisas pequenas. A Ambev é uma gigante não vai tratar assuntos menores. Então eu vejo que a qualificação profissional é um anseio, é uma necessidade, não só de jovens, tem pessoas também que querem, às vezes, se aposentam e querem continuar no mercado de trabalho, não é só para jovem, é para todo mundo que queira. Então a gente tem a possibilidade tem gente aqui em Cachoeira de Macacu que sabe fazer isso. São professores, profissionais que já fazem isso, até no anonimato. A gente precisa dar luz a essas pessoas, valorizar essas pessoas, para que elas trabalhem junto com a prefeitura. O prefeito tem que liderar, gente. O prefeito tem que liderar os processos. O prefeito não pode se omitir. Então é possível fazer.